a energia brasileira é uma energia cara. E o perfil de consumo do brasileiro é um perfil baixo. Uma casa no Canadá consome por volta de 1.000 kWh mês. As casas, em geral, no Brasil, estão entre 300, 500. Quando as empresas são muito gastões, eles consomem 600, 700 kWh. Enquanto os canadenses consomem muito mais, os americanos consomem muito mais. Bom, existem explicações para isso. São países que têm um inverno rigoroso e gastam com aquecimento. No caso, ambos têm uma parte, além do aquecimento do ambiente, né, das casas, eles têm também os fogões, são elétricos, então eles têm alguns eletrodomésticos que a gente não tem aqui. Mas o porquê que a nossa energia é tão cara é uma coisa difícil de explicar. Porque nós temos uma matriz energética que é a mais barata do mundo, e que é hidráulica, parecida com a do Canadá. A do Canadá também é fundamentalmente hidráulica. E deveria custar menos, mas eu acho que ela se dissipa na burocracia. Ela se dissipa, essa economia se dissipa na burocracia. Porque se por um lado a energia não é barata, a situação das distribuidoras de energia no país não é um mar de rosas. Não estão saudáveis economicamente? Algumas empresas, por exemplo, estrangeiras que fizeram investimento no Brasil, já propuseram, inclusive, entregar a concessão. Perde-se muito dinheiro na burocracia. Eu acredito que perca-se muito dinheiro na burocracia. Eu acho que essa provavelmente seria a especificação. Embora existam algumas máximas que dizem o seguinte, que o melhor negócio do mundo é uma usina hidrelétrica. E o segundo melhor, bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma usina hidrelétrica mal administrada. Talvez sim, se você fizer a análise de dois números. Eu acho que o custo de geração para algumas usinas no Brasil, principalmente as usinas velhas que já foram amortizadas, como Três Marias, São Simão, para citar as que estão em Minas, é baixíssimo. É algo como assim, eu não tenho os números corretos, mas deve estar em algo como $9 e ainda assim, as empresas o megawatt-hora. E nós estamos pagando, nós, consumidores residenciais, nós estamos pagando $300 o megawatt-hora. Há 15 anos, pelo menos, eu ouço isso. Já surgiu uma série de tecnologias, mas nenhuma delas realmente emplacou. Porque transportar a informação ainda é caro. Tirar aquela informação do medidor para ela chegar lá de forma automática na concessionária para ela emitir a conta, é caro, ainda é caro. Então, por exemplo... Teria que trocar todos os... Eu diria para você que na área industrial, 100% da leitura já é feita de forma automática. Porque aquele cliente vai pagar R$1 milhão, R$2 milhões, R$10 milhões de energia. Então, eu gastar um canal de comunicação que custará R$30 por mês, é barato. Mas você imagina uma residência que tem um medidor monofásico e ele consome 80 kWh. Ou seja, que ele vai pagar lá algo como R$70, R$60 de energia por mês. Como que eu vou comprar um canal para ele que custa 30? Não é viável. Mas há uma série de tecnologias. Hoje as concessionárias já usam uma tecnologia que é a leitura e emissão da nota no local, ou seja, o cara faz a leitura e já imprime a nota no local, ele já economiza uma coisa, que é a entrega da conta. Antigamente ele fazia a leitura, depois gastava para entregar a conta, seja usando um serviço de terceiro, correio, etc., seja a própria empresa. Então ele já obteve. Mas o que as empresas mais gostariam era de ter um sistema automatizado. Em alguns países já existem tecnologias, por exemplo, que eu transporto a informação usando a própria rede elétrica. É um sistema chamado PLC, chama Power Line Carrier, ou seja, é o transporte da informação pelo cabo de energia. Isso funciona em Israel, funciona na Holanda, e aí essas empresas vêm ao Brasil e querem oferecer esse sistema. Israel e a Holanda
cabe numa área pouco maior que Belo Horizonte. Pequenos, né? Então eu tenho um sistema padronizado, praticamente uniforme. No Brasil, isso não existe. Isso não existe. Então, se eu implantar um sistema de Power Line Carry aqui, um sistema PLC no Brasil, em Belo Horizonte, ele vai funcionar numa área, não vai funcionar na outra, vai funcionar mal numa, bem na outra. Então, ainda não são sistemas. Não existe uma tecnologia ainda confiável para um sistema como é o Brasil. Né? Nós somos o quinto maior país do mundo, a quinta maior população do mundo. Então, não é qualquer coisa que se implanta ao redor do mundo que cabe no Brasil. Os leituristas brasileiros podem ficar tranquilos porque Os leituristas brasileiros são muito mais baratos do que os leituristas. Você contratar um alemão para ser leiturista, ele vai custar muito mais do que custa um leiturista no Brasil. É uma carga significativa dentro das residências. É uma carga significativa. Chuveiro, ferro elétrico, são cargas significativas. Máquina de lavar, geladeira, são todas cargas significativas. Porém, não é se houver uma lei proibindo o chuveiro elétrico, é bem mais complicado do que proibir o chuveiro elétrico. Porque a estrutura física que nós temos na residência é para chuveiro elétrico. Se fala assim, vamos colocar placa solar em todos os lugares. Como que você fará nos apartamentos? Que ele só tem o teto do prédio e abaixo dele, às vezes, tem 80 apartamentos. Então, o sistema, ao longo dos anos brasileiro, evoluiu para o chuveiro elétrico. Então, talvez se conclua que o chuveiro elétrico é o nosso grande vilão. Eu não acho que seja o grande vilão. Acho que junto com aqueles outros três, eles são os vilões. Mas como é que você vai resolver isso em termos de infraestrutura? A maioria dos lugares... Às vezes é preferível que se continue com o chuveiro no caso do Não, Brasil. eu posso te O garantir. dano é menor do eu posso te garantir que é. o que apregou. Eu posso te garantir que é. Agora, poderíamos fazer um plano, o governo poderia fazer um plano para 10 anos, para 20 anos, ou que as novas residências fossem obrigadas, e ele desse um incentivo fiscal, para que as novas residências tivessem que ter aquecimento solar. O governo poderia fazer isso. Esse prédio é um prédio inteligente. Né? Eu diminuo, o sistema nosso diminui a intensidade da iluminação de acordo com a luminosidade natural que está entrando. Então, se eu tenho mais clara a minha sala, ele dimeriza as lâmpadas para que gaste menos energia. Os ar-condicionado, quando o ambiente chega numa temperatura, ele desliga os ar-condicionado. Porém, você reaproveita a água da chuva. A Metro fez isso porque ela é uma empresa voltada para a eficiência energética. Mas não é uma coisa viável para residências brasileiras, a não ser residências de alto luxo. Porque ainda são sistemas caros e ainda são sistemas, de certa forma, complexos. Então, não é só implantar na casa. Vamos implantar numa casa. Quanto vai custar? Vai custar R$3.000. Mas a gente tem que lembrar que em algum momento aquilo precisa de manutenção. Como é que eu vou pedir para um cara que está tendo dificuldade de pagar a conta de energia, que ele vai implantar um sistema um automatismo, né? O governo vai subsidiar. E que vai gerar uma economia para ele de 20% na energia. A conta dele é R$300 por mês, ele vai economizar R$60, mas vai ter que pagar um cara para dar manutenção naquele sistema. Infelizmente é inviável. É inviável. Na verdade, é inviável no mundo inteiro, ainda, para residências. Mas os edifícios inteligentes pipocam no mundo inteiro. A maioria dos novos edifícios na China são com automação, na Europa, nos Estados Unidos, eles quase que um compromisso, porque é um compromisso social. É um compromisso social. Eu estou gerindo os meus recursos. Pois é, a energia move o mundo, a gente só está aqui hoje porque alguém descobriu isso. É como o fogo na Idade da Pedra. Mas é preciso ter cuidado com ela. Muito. Para produzir, para consumir. Muito. Porque ela traz um benefício enorme, mas ela também consome recursos de grande monta. Ela tem um impacto para serem construídas. A gente está vendo essas usinas que foram feitas no norte do país. Houve um impacto.
É o termo que se usa. Aí eu vou usar uma outra frase da ONU. Primeiro eu disse que a ONU diz que a quinta maior fonte de energia disponível no mundo é a eficiência energética. Ela tem uma outra frase que fala assim, a energia limpa é o quilowatt-hora que você não consumiu. É a mais limpa de todas. É a que você economiza. É o que você economiza. Então, não existe energia limpa. Sempre ela trará algum impacto, maior, menor. Por exemplo, ao contrário do que todo mundo pensa, a energia nuclear é extremamente limpa. Extremamente limpa. Precisa de pouca área, gera grande quantidade de energia, com pouco recurso natural, porém ela é perigosa. Ela tem... de segurança ela tem que estar hermeticamente. A gente viu o que aconteceu no Japão. Já tinha acontecido na Rússia, né? Chernobyl.